Shalom, paz, graça e paz. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos louvar ao Senhor. Porque hoje é tempo de louvar a Deus. Diga, hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo, vocês. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar. E então é só cantar E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, Vem louvar. no meio dos louvores Deus habitar. É seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar Glória a Deus. e a Cristo exaltar, e sua glória encherá Este lugar. Vem louvar, Vem louvar. vem louvar, Vem louvar. Ele é exaltado, amém? Vamos erguer nossas mãos para Ele e exaltar com toda a alegria do nosso coração, porque Ele é digno de toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Jesus, Tu és exaltado, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Recebe o louvor, a adoração e a gratidão em nome de Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, O Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua a verdade
louvar ao Senhor Aleluia. nesta palavra, pela sua misericórdia sobre a nossa vida, pela alegria de tê-lo como nosso Senhor e Salvador. Levanta suas mãos e glorifica ao Senhor nesta hora. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor. Te louvamos pela tua bondade sobre a nossa vida, Senhor. O nosso coração, Senhor, se alegra em ti, Senhor, se regozija em ti, Senhor. Seja, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, Senhor. Seja, Senhor, sobre a nossa família a tua misericórdia. Seja, Senhor, sobre essa cidade a tua misericórdia, Senhor, e a tua verdade, Jesus. Seja sobre as nações a tua misericórdia, Senhor. As nações, Senhor, necessitam de ti, Senhor. Que o Senhor venha sobre as nações, ó Senhor, com poder e glória, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e exaltamos o teu nome nessa hora, Senhor. Glorificado, Senhor, e exaltado seja o Senhor, ó Deus. Bendito seja o Senhor, ó Deus. Nós te damos toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, somente a ti, Senhor, que és um Deus bom para conosco, Senhor. Nós nos regozijamos agora em ti, Senhor, e oferecemos a ti o nosso louvor, a nossa exaltação, a nossa adoração ao grande eu sou, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso grande eu sou, Senhor. Tu és a estrela da manhã, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Cordeiro Santo, Tu és aquele que ressuscitou, Tu és aquele que venceu a morte, Tu és o Senhor, ó Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Senhor do Brasil, Senhor. Glorificado seja o Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, aquele que é o nosso único Deus verdadeiro e não há outro. Só Ele é o Senhor em toda a terra. Bendito e glorificado sejas Tu, Senhor. Amém. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é são tantas, as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar, neste mundo, ilusões são tantas, mas existe uma esperança,
que Ele vai voltar. Foi no Calvário, foi no Calvário, foi no Calvário, que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar. Glória! Aleluia! Amém. Glória a Deus. Vamos pegar nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, por favor. Amém? Acharam? 1 Tessalonicenses 5. Acompanhe comigo a leitura. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, louvado seja, engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, nós te bendizemos, Senhor, e pedimos que teu Espírito Santo venha ministrar uma vez mais em nossos corações, nos dando sabedoria, discernimento, capacitação, novas revelações, e nós tomaremos o cuidado sempre de render a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Nesta semana, um post de uma pessoa na internet me chamou a atenção. Era uma figura de um globo, e sobre o globo havia um laço preto, uma fita preta, querendo dizer, com essa imagem, de que o mundo está de luto. E havia uns dizeres embaixo, e a frase dizia assim: na virada deste ano de 2020 para 2021, nós não deveríamos soltar nenhum fogos, porque nós não temos motivos nenhum para soltar fogos, e também por reverência e por respeito a tantas mortes que a Covid-19 causou no mundo inteiro, eu acho que nenhum foguete deveria ser soltado. E eu fiquei olhando, analisando aquela frase, e eu pensei, sabe que faz sentido? Quantas mortes aconteceram neste ano por causa desse Covid, desse maldito vírus? Quando nós, na virada de 2019 para 2020, quem de nós podia imaginar que nós passaríamos por uma situação que nós estamos passando neste ano? Estamos a um mês e pouco da virada do ano, e verdadeiramente nós não teremos motivo para soltar fogos, não. Diante de tanta morte, não tem como negar que esse vírus colocou o mundo inteiro em quarentena. Esse vírus colocou o mundo de luto. Esse vírus colocou o mundo de joelhos. E continua. Ainda não acabou. Os abraços ainda estão proibidos. Os apertos de mão ainda estão proibidos. O álcool em gel ainda, e o distanciamento ainda se faz necessário. Incrível como que um micróbiozinho afetou todas as nações do mundo inteiro. Eu tenho comigo que Deus enviou uma mensagem, Deus está enviando uma mensagem, de que o homem não pode nada sem Deus. O homem, o ser humano, comparado ao grande poder e majestade de Deus, o homem não passa de um verme.
E alguém poderia dizer: pastor, agora você extrapolou. Verme? E se eu disser para você que eu estou citando a Bíblia? No livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, deixa eu ver onde eu anotei aqui. Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 14, diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Incrível como que um micróbiozinho afetou todas as nações, e o homem luta desesperadamente para eliminar esse vermezinho e não consegue. Um vermezinho tentando matar o outro vermezinho, e Deus está dizendo para nós que o homem sem Deus não pode nada. Diga: Senhor, me ajude. E por causa dessa pandemia, muitas pessoas começaram a pensar no final dos tempos, na grande tribulação, no final do mundo, e muitas pessoas começaram a falar sobre essas coisas. O curioso é que, enquanto tudo está bem, as pessoas não pensam no final dos tempos. Quando tudo vai bem, ninguém está preocupado com o final dos tempos. Mas nessa pandemia, as pessoas começaram a falar sobre essas coisas, sobre o final dos tempos, sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, sobre a ira vindoura de Deus. E não apenas os cristãos, os incrédulos também, os idólatras também. E até quem nunca entrou numa igreja começou a falar do final dos tempos. E surgiu até um comentário de que um chip seria instalado nas pessoas e que esse chip faria parte da vacina. E muitos começaram a dizer que esse era o sinal da besta, que já estava chegando. E começaram a falar que era conspiração, que era o início da grande tribulação, que era mesmo o anticristo que já estava reinando no mundo, que já era mesmo o final dos tempos. Eu quero, neste momento com os irmãos, à luz da Bíblia, pensar um pouco sobre os eventos do final dos tempos. Será que nós, cristãos, iremos participar dos eventos do final dos tempos? Será que nós vamos estar no meio deles? Primeira coisa importante, gostaria que você gravasse bem isso. Deus nunca disse que os cristãos passariam pela ira vindoura de Deus. Não está em lugar nenhum. Deus nunca falou que os cristãos participariam da ira de Deus futura. Grave bem isso, porque isso é crucial. Isso é muito importante que você atente para isso. O fato de estarmos passando por uma pandemia no mundo, uma pandemia mundial, não significa que já entramos nos 7 anos da terrível grande tribulação que virá. Essa pandemia que estamos passando não significa que
a grande tribulação começou. Nós tivemos, na Idade Média, uma pandemia que foi denominada peste negra, em meados do século XIV. E essa pandemia, a peste negra, matou, segundo os pesquisadores, de 50 milhões a 200 milhões de pessoas. Não se sabe o número exato, mas de 50 milhões a 200 milhões de pessoas. E com certeza muitos cristãos também devem ter morrido. Mas ainda não era a grande tribulação. Em 1918, de 1918 até 1920, teve uma outra pandemia chamada gripe espanhola. A gripe espanhola dizimou 1/3 da Europa. E segundo os pesquisadores, ela matou de 17 milhões até 50 milhões de pessoas. E com certeza muitos cristãos também morreram, mas novamente ainda não era a grande tribulação. No período da Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial, milhões e milhões morreram. E com certeza muitos cristãos também morreram. Mas novamente ainda não era a grande tribulação e nem o final dos tempos. Então, Covid-19 não tem nada a ver com grande tribulação e não tem nada a ver com final dos tempos. A grande tribulação vai ter início com um tratado de paz entre as nações. E isso não aconteceu ainda. O inimigo fará um acordo de paz, haverá um tratado de paz entre muitas nações, e a grande tribulação começará quando o mundo estiver dizendo paz e segurança. É o que está descrito no verso 3 que nós lemos. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A mulher que está para dar à luz, ela sabe o momento que vai nascer o neném? Claro que não. Ela tem uma noção, ela tem uma base do tempo, mas o momento exato ela não sabe. Às vezes, a dor do parto chega de madrugada, fora de hora, e tem que correr para o hospital. O que vai dar início à grande tribulação, a palavra de Deus mostra para nós, que será o momento em que o mundo inteiro estiver dizendo paz, paz, segurança. E isso vai parecer uma boa notícia. As pessoas vão se iludir, vão se enganar, vão estar dizendo, todo mundo dizendo paz, agora sim, agora é paz, agora é segurança. Mas isso não aconteceu ainda. É claro que a cada dia que nós vivemos, nós nos aproximamos mais do final dos tempos. É lógico. Mas essa pandemia, essa Covid-19, é mais um alerta de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se. Busque a Deus, volte-se para Deus. É mais um alerta de Deus. É mais um tempo que Deus está dando de misericórdia, de longanimidade, de paciência, e alertando
arrependa-se. É como diz Isaías no capítulo 55, no verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Significa que haverá um tempo em que não se poderá achar mais o Senhor, haverá um tempo que o Senhor não estará perto mais. Diga misericórdia. É o alerta de Deus para o mundo. Duas perguntas que ocorrem com muita frequência. Nós, como cristãos, iremos passar pela grande tribulação ou seremos levados antes da grande tribulação? Essa é a primeira pergunta que ocorre. E a segunda é: como cristãos nós devemos nos preocupar com a marca da besta? Será que nós estaremos aqui durante esse evento da marca da besta? Há muita divergência entre os cristãos a respeito desse assunto. É bom que se diga. Os cristãos se divergem. Mas algo interessante precisa ser lembrado: nosso Deus é um Deus de princípios. Em toda a palavra de Deus estão os princípios de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Quando o apóstolo Paulo fala dos eventos dos últimos dias, ele não cita textos do Novo Testamento, ele cita textos do Velho Testamento. Quando Jesus fala de eventos do final dos tempos, até o Senhor Jesus cita textos do Velho Testamento. Por exemplo, quando ele fala da sua volta gloriosa, em Mateus, no capítulo 24, no verso 37, ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Os apóstolos e o Senhor Jesus, ao falarem, ao citarem os eventos dos últimos dias do final dos tempos, eles citam a palavra de Deus no Antigo Testamento. Jesus falou de Noé, lembrou dos dias de Noé. O apóstolo Pedro também, na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 5, diz assim: Deus não poupou o mundo antigo, mas poupou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Ou seja, Deus poupou Noé, Deus poupou a esposa de Noé, Deus poupou os 3 filhos de Noé e as 3 noras de Noé. Deus poupou Noé e mais 7 pessoas, e fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E no verso 6 ele continua dizendo: e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. E no verso 7 ele diz ainda: e livrou o justo Ló, sobrinho de Abraão. Apóstolo Pedro, falando dos eventos finais dos últimos tempos, do final dos tempos. Ele cita Noé, ele cita a destruição de Sodoma e Gomorra, ele cita Ló, o sobrinho de Abraão. Agora note um detalhe aqui: e Deus fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Alguns princípios bíblicos. Primeiro, a ira vindoura de Deus não virá para os justos. A ira vindoura de Deus será para os injustos,
É uma decisão de Deus. Grave bem isso, porque isso também é crucial. A ira vindoura de Deus virá sobre os injustos. Ouça o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 23 e no verso 19. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não sobre a cabeça dos justos, sobre a cabeça dos perversos. Ainda o profeta Jeremias, no capítulo 30, no verso 23, repete essa profecia com as mesmas palavras, dizendo: eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, é um redemoinho, tempestuou sobre a cabeça dos perversos. E ainda o profeta Jeremias, no capítulo 30, no verso 24, diz: não voltará atrás o brasume da ira do Senhor. Queridos, a ira vindoura de Deus é uma realidade, vai acontecer. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Não volta atrás o brasume da ira do Senhor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diga glória a Deus. Não voltará atrás. Como a palavra de Deus esclarece todas as dúvidas, mas é preciso pensar. Eu te desafio a ler a palavra de Deus e a pensar, porque nós temos o hábito de ler a palavra de Deus assim como se lê uma notícia e não parar, e não usar a mente, meditar o que a palavra de Deus está dizendo. Muitas perguntam: pastor, quando exatamente virá o final dos tempos? Essa é uma pergunta que a gente ouve com frequência. O ser humano é curioso, o ser humano tem esse desejo de conhecer o futuro, de saber o que vai acontecer, e é próprio do ser humano. Quando exatamente virá o final dos tempos? Devo dizer aos irmãos que o final dos tempos já começou quando o Senhor Jesus veio a este mundo. O final dos tempos já iniciou quando nosso amado Senhor e Salvador e Deus, Cristo Jesus, se fez homem e nasceu aqui nessa terra. E uma grande prova disso é que os apóstolos no primeiro século já esperavam a volta do Senhor Jesus no tempo deles. Está muito claro isso através das palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 16 ao 17, quando ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Note, Paulo escreveu suas cartas no primeiro século.
A partir do ano 55, por volta do ano 55 ao ano 80, 90, por aí. E ele contava que ele estaria vivo na volta do Senhor. Primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo, depois nós, os vivos, os que ficarmos. O apóstolo Paulo está vivo hoje? Já morreu há quase 2000 anos. Mas já esperava a volta do Senhor Jesus. Agora pensa comigo, se no primeiro século da era cristã, eles já esperavam a vinda do Senhor Jesus, achavam que a volta do Senhor já estava por vir, imagina hoje, século 21, o quanto devemos estar preparados para esse momento. Glória a Deus. Imagina hoje, já estamos no século 21. Lá no primeiro século já esperavam a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, na verdade, o final dos tempos já começou quando o Senhor Jesus veio a este mundo. Aleluia! Virá como um ladrão de noite. Alguém sabe que horas que o ladrão vem? O ladrão vem de surpresa. Quando você menos espera, de repente o ladrão aparece. Virá como um ladrão de noite. E será um desastre para eles. Enquanto estiverem dizendo paz, paz, segurança, será um desastre para eles, mas preste bem atenção, virá sobre a cabeça dos ímpios e não dos filhos, virá sobre a cabeça dos injustos e não dos justos. A palavra que nós lemos, o texto que nós lemos está dizendo: vós não estáis nas trevas, vós sois da luz, vocês não são da noite, vocês são do dia. Aleluia! Já fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, já fomos justificados. Amém. E somos justos não porque nós somos bonzinhos, nós somos justos porque o Senhor Jesus justificou-nos com seu sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Virá como um ladrão de noite. Lembre-se, o inimigo vai fazer um acordo. Haverá um tratado de paz entre as nações. E quando estiverem dizendo paz e segurança, a ira do Senhor virá sobre a cabeça deles, não sobre a nossa. Está muito claro no verso 4 e no 5. Confira comigo, por favor. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Glória a Deus. Diga: não sou da noite. Diga: não sou das trevas. Sou da luz, sou do dia, sou salvo pela graça de Deus. Amém. Covid-19 é algo terrível, mas ainda não é a grande tribulação. Covid-19 é algo terrível, mas ainda não é final dos tempos. O apóstolo Paulo também confirma em 2 aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 21. Ele, aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Também em Romanos, no capítulo 3, no verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Finalmente, a grande tribulação não vai começar em meio a terremotos. A grande tribulação não vai começar com guerras. A grande tribulação não vai começar com tragédias, com pandemias. A grande tribulação vai começar quando o mundo inteiro estiver dizendo paz, paz, segurança. Confira mais um texto. Abra comigo, por favor, em Apocalipse, no capítulo 3. Versículo 10. Amém? Apocalipse 3, 10. Leia comigo, por favor. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Presta atenção, ele não está dizendo, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da tribulação. Eu te guardarei da hora da tribulação, da provação. Porque se ele dissesse assim, porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da provação, significaria que nós estaríamos no meio da provação, e na hora da provação ele nos guardaria. Não, ele está dizendo o seguinte, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, então eu também te guardarei da hora da provação, daquela hora da provação, que virá sobre toda a terra. E se virá sobre toda a terra, aonde é que Deus poderá nos guardar? Fora daqui. Amém? Se virá sobre o mundo inteiro, onde é que Deus vai nos guardar? Fora do mundo. Diga glória a Deus. Amados, pensa como a palavra é clara. O que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Do que ele está falando? Do arrebatamento da igreja. Amém. Porque você guardou a minha palavra, eu também te guardarei daquela hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, e que será uma tragédia para eles, porque virá sobre a cabeça deles, e não sobre a nossa cabeça. Glória a Deus. Só quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos orar um pouco mais. Curve sua fronte, vamos falar um pouco mais com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Deus, nós Te louvaremos para sempre, todo o nosso ser Te louva. Ó minha alma, louva ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Nós não confiamos em príncipes, nem nos filhos de homens. A nossa salvação está no Senhor Deus, que fez os céus e a terra.
Oh Deus, obrigado, porque vai nos guardar daquela hora da provação que virá sobre a cabeça dos injustos. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui diante do Senhor, da sua palavra, confessando a Jesus Cristo como nosso único, soberano Senhor e Salvador, aquele que descerá dos céus para nos buscar, para nos livrar da ira vindoura, da grande tribulação, dos eventos trágicos dos finais dos tempos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, é um privilégio, ó Deus, fazer parte da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque sempre nos ouve. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém, amém. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, por favor. Provérbios capítulo 3. Quero ler um versículo apenas com os irmãos, verso 9. Provérbios 3, 9. O que diz? Honra ao Senhor com os teus bens. Veja, isso aqui é uma ordem para nós. Toda a palavra de Deus consiste em ordem de Deus, promessa de Deus ou mensagem de Deus. Qualquer versículo que você lê vai estar inserido num desses três: ou uma mensagem de Deus, ou uma ordem de Deus, ou uma promessa de Deus. Aqui está uma ordem: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Só que o curioso é que sempre que Deus dá uma ordem, em seguida Ele faz promessa. Deus é maravilhoso. O próximo versículo é a promessa. Leia comigo a promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros. Aleluia! E transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Esse é o momento então de nós honrarmos o Senhor com as nossas rendas, com as primícias das nossas rendas, confiando nas promessas do Senhor nosso Deus. Amém? Um cântico muito conhecido de todos, nem precisa letra. Divino companheiro. Gostaria que todos cantassem. Vamos colocar de pé. Divino companheiro no caminho, tua presença eu sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador já vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente.
Levantemos nossas mãos para Ele em agradecimento. Senhor, muito obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor concedeu a cada um de nós. Eu oro agora, Pai, abençoando cada lar, cada família aqui representada, profetizando uma semana abençoada de vitória no trabalho, no lar, nas viagens daqueles que irão viajar, nos relacionamentos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, diga amém. Que o Senhor alargue as tuas fronteiras, diga amém. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, diga amém. E que o Senhor te livre de todo mal, para que não te venha aflição alguma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa semana. Fique com Deus.